em segunda noite, no segundo dia de encontro do Quinto Cigelma. Assistam, acompanhem a nossa programação e é uma satisfação hoje receber Rogério Rocha, filósofo, poeta, produtor cultural, escritor maranhense, natural de São Luís, formação acadêmica, pós-graduada em Direito Constitucional, em Ética, graduação em Filosofia e bacharelado em Direito. Além disso, é mestre em Criminologia pela Universidade Fernando Pessoa, do Porto, e em Letras pelo Estácio. Exerceu advocacia e foi assessor jurídico, atuando atualmente como servidor do Poder Jurídico Estadual do Maranhão. É membro fundador e organizador dos projetos Iniciativa EIDOS e do Litera, que promovem eventos nas áreas de literatura e de filosofia. Como poeta, participou da antologia Os Melhores Poemas de 2016, lançada durante o 3º Salão de Livro de Lisboa, e da antologia de Novos Poetas Maranhenses. Foi segundo colocado no concurso Gonçalves Dias, em 2019, é autor do livro de poemas Pedra dos Olhos, 2020, com obras no prelo, como Cânticos Noturnos para Ilhas Devastadas e Cadernos de Grifos. Rogério também é criador e apresentador do canal Roger Filósofo. Assistam lá no YouTube, sempre que eu posso eu acompanho, onde produz conteúdo sobre filosofia, direito e literaturas, que tudo dialogam no final, é o homem no seu tempo, a expressão do homem no seu tempo, consolidando uma voz ativa na disseminação do conhecimento da problemas aí, né? cultura. Conexão da Renata. Renata? Cerrou, né? Me ouvindo? Agora sim, antes não. Ah, sim, perdão. Agora a palavra é sua, Rogério. Muito bem. Eu gostaria de saudar todos os presentes, dando aqui o meu muito obrigado e minha saudação ao nosso queridíssimo professor José Neres e ao professor Odino Cavalcante, que estão capitaneando esse evento, né? O Quinto Cigelma, que é uma das marcas fundamentais desse grupo de estudos importantíssimo que o Maranhão tem. Espero que todos estejam me ouvindo bem, né? Vendo e ouvindo bem, para que a gente possa trabalhar dentro desse espaço de tempo que nós temos, a palestra com o tema que me foi proposto pelo professor Neres, né? O leitor, seus gostos e seus cânones. Bem, o que a gente vai tratar aqui dentro desse espaço, né, de reflexão e de congraçamento em torno de assuntos ligados à área da literatura, a literatura brasileira, a literatura maranhense, né? Nós vamos tentar fazer aqui uma abordagem, construir um percurso com vocês, e aí eu peço a atenção de todos para que a gente possa ter realmente a capacidade de seguir o fluxo das ideias, né, a partir da apresentação de algumas noções, até a gente chegar ao centro da questão que vai ser trabalhada aqui, que é o leitor, né? Então, essa fala vai ser, de certa forma, leitor-cêntrica, né? Leitor, a leitora, vão estar sempre, de alguma forma, no centro de tudo que vai ser dito. Ou partindo deles e irradiando para outros agentes, para outros atores, para outras instituições e elementos, ou vindo das instituições literárias, dessas outras entidades para os leitores. Afinal de contas, nós estamos aqui a falar de gosto, que é uma noção que vem lá da estética, né, da filosofia, da formação do gosto, mas, sobretudo, estamos a falar de leitores. E do cânone, que é o tema central aí das maiorias, da maior parte das falas e apresentações nesse Quinto Cigelma.
eu vou fazer esse percurso apresentando aqui alguns pontos, dentre eles a dinâmica desse cânone literário. Vou tentar tratar um pouco sobre isso, né? Afinal de contas, qual é o que eu penso que seja o cânone, como eu vejo essa categoria, né? Digamos assim. A questão do leitor, e aí eu vou defender uma tese ligada ao leitor em relação ao cânone, a influência ou não desse leitor para com as instituições literárias que formulam, que tradicionalmente estabelecem, né, ou ajudam a estabelecer a ideia de cânone. Até a gente chegar também à questão do Maranhão e do Brasil dentro de uma configuração da nossa literatura, e voltando de novo para o leitor. E assim a gente vai tentar, de alguma forma, contemplar essa proposta que nos foi dada pelo evento. Pois bem, então, antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente entender que o cânone ele tem uma natureza dinâmica, né? Muito embora, por vezes, nós pensemos em algo cristalizado, monolítico, duro, imovível, né? Quase como um dogma, a gente não pode, obviamente, pensar dessa maneira. Ainda que certos movimentos dentro das instituições literárias e dos seus atores, dos seus agentes, trabalhem para isso. E, então, a gente vai entender também que essa construção ela passa por várias vozes, por vários olhares, por várias referências que vão perpassar a construção de uma ideia que é tradicionalmente reconhecida dentro do campo literário e que, por vezes, ou como uma consequência, insere uma parte da produção dentro dessa estrutura, que a gente vai chamar aqui de cânone, e exclui todo um resto, né? Vamos colocar assim esse termo, exclui o restante, exclui uma boa parte, uma outra boa parte. E então a gente tem que partir dessa noção de que é um complexo jogo de forças, né? Falar da dinâmica do cânone literário, a meu ver, é falar dessa construção sempre em movimento, né? Já que eu não defendo e penso que não é para ser realmente o cânone algo monolítico, e, ao mesmo tempo, a questão da construção de um certo consenso, né? Vamos dizer assim. O cânone ele deriva de um certo consenso. No outro ponto, e após isso, a gente tem que entender que há um outro cânone, que é o cânone primário, o cânone do leitor, ao qual eu vou chamar de cânone íntimo, aqui nessa minha fala, nessa minha exposição. Então, antes do cânone da tradição, antes do cânone institucional, antes do cânone das identidades nacionais, culturais, há e deve haver, de forma genética, um cânone íntimo. É o cânone individual, que vai conformar, de algum modo, todas essas outras tradições canônicas dentro das literaturas mundiais, né? Esse cânone individual ou pessoal, ele tanto influencia como é influenciado. A gente vai ver isso também. E essa influência, ela parte do gosto do leitor, da leitora, né? Essencialmente a partir do olhar primordial desse que consome literatura, desse que lê, dessa que lê, né? Que tem o poder também de questionar algumas estruturas dentro dessas instâncias, né, canônicas, e fazer essa roda girar, movimentar, mover esse universo, né? Digamos assim. Então, o gosto do leitor, ele é moldado e molda, de alguma maneira, esses cânones, a partir de suas escolhas, a partir de suas preferências, a partir de certos espíritos de época, né, que a gente não pode excluir aqui, tendo, portanto, assim, uma espécie de influência mútua, né, uma via de mão dupla,
construir essa ideia. Bem, o cânone, portanto, é um estatuto consagratório, vamos chamar isso, né? Vamos usar esse termo. O cânone seria uma espécie de estatuto consagratório. É o lugar privilegiado concedido com status de reconhecimento com base em alguns critérios. Esses critérios podem ser os mais variados, né? Critério estético, critério de qualidade da escrita, o critério formal, o critério técnico, enfim. A gente não vai entrar nesses aspectos, mas a gente tem que entender que todo cânone é, de certa forma, o resultado dessa colocação de alguém, ou de uma figura, de uma pessoa, de um escritor, de uma escritora, já que a gente está falando dentro do campo literário, dentro desse lugar de excelência, desse lugar de consagração, né? E aí eu sempre gosto de lembrar para fazer um paralelo, né? Eu gosto muito de trabalhar com paralelos, com analogias, do direito canônico. O direito canônico tem código, tem leis, existe um código de direito canônico, que são normas que regem, por exemplo, todos os processos, direitos e deveres dentro da ordem eclesiástica da Igreja Católica, com todos os seus fiéis, e dentro de sua estrutura, responde a normas do direito canônico. Aí vocês vão dizer, não, mas aí você está falando de religião, de estrutura de uma religião positiva. Sim, mas a ideia que eu quero trazer para a gente entender como é que funciona o cânone e como é que um autor ou uma autora são alçados, né, a uma posição dentro desse estatuto consagratório, pode ser muito bem feita a analogia com os processos de beatificação e de canonização da igreja. Vejam bem, quando alguém é beatificado, essa pessoa ela recebe um status diferenciado por causa da sua vida, por causa do seu comportamento, da sua moral. Muitas vezes um mártir, alguém que morreu por uma causa e que acabou sendo o exemplo de vida, de sacrifício, de valores dentro da cristandade. Por causa do direito canônico. E quando isso chega até a cúria romana, até o Papa, abre-se todo um processo para fazer com que aquela pessoa que é um exemplo para a comunidade religiosa cristã, católica, apostólica romana, possa vir a ser beatificado. Então, o processo de beatificação seria a primeira etapa antes do passo seguinte. E aí ele vai ser observado, esse objeto, essa pessoa que pretende-se canonizar, ele vai ser observado e uma série de pré-requisitos, de requisitos, de referenciais terão que ser preenchidos para que ele passe a ser santo. Ou seja, milagres comprovados, curas, né, algo de sobrenatural, fiéis, pessoas que de alguma forma sofreram uma intervenção por parte daquela figura. E aí, quando ele passa, ele é canonizado. E ser canonizado, ele se torna santo. Ele é um homem santo, uma mulher santa. Ele tem direito a culto, a devoção, a dias, a festas, a templos em seu nome, igrejas em seu nome. Então, a gente parte já para voltar para a literatura. Então, esse processo, essa perspectiva de canonização, ela lembra também um pouco esse passo a passo do estatuto de quem entra no cânone, as figuras do cânone nacional, as figuras do cânone europeu, da literatura norte-americana, da literatura brasileira, ou seja, é todo um processo que envolve, obviamente, não fiéis, mas leitores, público leitor, campo literário, instituições literárias, vozes, os próprios pares, escritoras, escritores, até que você figure em definitivo dentro de um espaço onde você vai sacralizar o seu repertório, o repertório daquele autor, daquela autora, consagrado em obras, em livros, em contos, em crônicas, em estudos, enfim. Ele vai ser consagrado, ele vai ser sacralizado de alguma forma, né? E após passar por esses circuitos de
consagração social. E aqui a gente lembra o Bourdieu, né? Mestre Bourdieu, que falava que essa consagração ela tem que passar por circuitos. E ele falava dos campos, né? Cada campo literário, campo cultural, campo acadêmico. Então, quando você é mais laureado, quando você é mais lido, quando você é mais citado, quando você é referenciado, quando você é benquisto, quando você é citado, quando há um inconsciente coletivo absorve determinadas personagens, passagens, né? Termos, estruturas, você vê essa consagração, né? E os circuitos de consagração, para Bourdieu, esses circuitos de consagração social, eles são tanto mais eficazes quanto mais distante, quanto maior a distância social do objeto consagrado. Ou seja, eu lanço um livro e no dia seguinte minha mãe diz assim: Rogério, o seu livro é excelente. Nunca li um livro tão bom. Na semana seguinte, meu melhor amigo chega e diz: olha, seu livro eu li, vou te dizer, é muito bom o seu livro. E um mês depois eu recebo um e-mail de alguém que eu nunca vi na vida, que eu nem sei quem é, e ele me diz assim: essa obra é genial. Então, para Bourdieu, qual é a maior legitimação? Qual é a consagração legitimada? É essa da distância social mais longínqua, né? A minha mãe está falando para me agradar, o meu melhor amigo também não vale essa avaliação, né? E aí a gente vai consagrar a partir de uma perspectiva mais ou menos parecida com a questão do leitor. Mas vamos ao leitor, antes da gente ir para esse outro ponto, né? Voltar, na verdade, a gente vai fazer um movimento, e a gente vai e volta de novo, né? Agora eu vou passar a falar do papel do leitor, o papel dos tipos de leitores. E aqui eu vou trabalhar com 3 deles, tá? Os 3 leitores que eu vislumbro dentro desse circuito de consagração e que também ajudam a fomentar a ideia do que é um cânone, seja ele o cânone da tradição, seja ele um anticânone, um cânone alternativo, mas, sobretudo, a gente vai lembrar aqui do cânone da tradição, que é o referencial mais paradigmático, né, o paradigma mais forte, que é o leitor comum, o que eu chamo de leitor comum, o homem médio, o cidadão médio, a mulher média, cidadão, a pessoa física, a pessoa natural, que lê descompromissadamente, lê por prazer, ou lê até mesmo por obrigação escolar, mas que lê sem ser escritor, sem ser autor, sem ser acadêmico, sem ser nada. Ele é apenas um leitor. E ele faz esse movimento de influenciar, de dar visibilidade à circulação de obras e autores através de círculos de leitura, de grupos de estudo como esse, através de clubes, né? Clubes de leitura coletiva, estudos, enfim, influências, resenhas, enfim, coisas dessa natureza. É o leitor que se expressa ali, né? E eu chamo aqui de leitor comum. O outro leitor é o leitor-escritor, segundo tipo de leitor que eu gostaria de trazer à baila desse movimento, dessa dinâmica de formação de um cânone, a meu ver, é o leitor-escritor, a leitora-escritora. Ou seja, ele é tão leitor quanto o leitor comum, só que ele já se diferencia, ele entra num outro status, numa outra prateleira, porque ele tem um senso que talvez o leitor comum não tenha, que é de propor reinterpretações, de fazer certas revisões, inclusive no cânone, né? Ou de participar dessas dinâmicas e na condição de um mediador, né? O leitor escritor, a leitora escritora são mediadores na perpetuação do cânone, até porque por vezes ele também almeja ao cânone. Ela também almeja o cânone, enquanto escritor. E um terceiro tipo que seria o leitor especialista, que é o crítico, o acadêmico, é o homem que tem uma voz que ressoa de forma mais profunda e mais forte, mais densa, ainda que não tão publicizada, porque geralmente trabalha dentro de instituições que não se abrem, né, ou particulares ou públicas, e fica naquele público que é o público do alunado e do professorado,
mas tem um peso muito maior do que o leitor comum, tá? Ele está na terceira prateleira, que eu vou chamar aqui. O leitor especialista, o crítico acadêmico, o professor de universidade, né? O crítico literário. Enfim, são pessoas que produzem e que influenciam diretamente os leitores na formação da consciência, na formação até mesmo da ideia de um cânone, só que de forma assimétrica, porque eles estão num local privilegiado, numa condição privilegiada, que o leitor comum não tem e o que o leitor escritor pode ter, caso ele também faça parte desse outro campo. Por vezes, uma escritora que é também professora universitária, ou é alguém que tenha um peso da voz, um peso do que escreve maior por causa do seu status social, né? Então a gente vê aí, amigos e amigas, que há um equilíbrio instável dentro desse lugar, né? Dessas situações, desses espaços situacionais. E o lugar do leitor e do gosto dele nessa formação do cânone não pode ser desprezado, né? Desse leitor mais genérico. É um lugar ambivalente, né? Digamos assim. De alguma forma, ele, por vezes, desafia a reformulação dessas hierarquias literárias. Assim como nós temos hierarquias no papado, hierarquias na justiça, no poder judiciário, no legislativo, no executivo, na política, né? Tem o baixo clero, tem o alto clero, né? Na administração pública tem o chão de fábrica, tem ali a função fim, função meio, né? Tem os que comandam os cargos. Na literatura, fazendo essa analogia, que não é forçada, ela é natural, e que dentro dessa estrutura, né, de teórica que nos permite, inclusive, o Bourdieu também, né, a gente entende que é um diálogo fluido entre esses lugares aí. Mas agora eu quero falar da nossa gente, dos nossos escritores e daquilo que a gente vai entender também com uma certa dificuldade, né, que alguns vão ter que percorrer para chegar ao cânone ou para fazer parte dele. Construção do nosso cânone, do cânone de um modo geral, né, não só do Brasil, ele é marcado pelo eurocentrismo e pelo norte-americanismo. Então, em regra, historicamente, a gente herdou ou a gente importou certos referenciais para construir o cânone nacional com base no que outros já fizeram e ainda fazem, né? Então, dentro desse movimento, há uma certa exclusão, e aí eu falo no que eu citei no início, a questão da exclusão de uma parte que poderia estar, mas não vai poder entrar no cânone, por uma série de razões ideológicas, políticas, convenções, situações sociais, status, enfim, que é excluir determinados atores, determinados escritores, determinadas condições, né? E aí a gente pode inserir a própria literatura maranhense, né? E no Brasil, de um modo geral, as vozes que não faziam parte e não fizeram, e agora que há uma certa tentativa de inserção, né? A literatura afro-brasileira, digamos, as indígenas, né? A literatura indígena, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente já começa a ver, eu não estou falando em cânone, que estejam já dentro de um cânone, mas a gente começa a ver um movimento para a criação, talvez, desses cânones alternativos ou desses anticânones, e quem sabe no futuro, dentro dessa ideia de fluidez e de modificação, de maleabilidade, já que o cânone tradicional também não é imóvel, não é uma cláusula pétrea, ele cambia, né? Ele muda com o tempo, a gente vai ver que há um surgimento de vozes que estavam apagadas ou esquecidas ou silenciadas, né? O exemplo maior, no caso nosso, é a própria Maria Firmina, que até certo tempo não era sequer
objeto de estudos, né? Ou de citações, ou de referenciações. E hoje em dia ela entrou quase que numa certa moda, né? Mas, assim, uma moda positiva porque é no sentido de tentar fazer emergir, né, um campo de resistência, que é a questão das, como eu falei há pouco, dessas margens, expressões marginais da literatura. E aqui eu vou falar em marginalidade não no sentido pejorativo, mas de estar à margem mesmo, porque ainda não conseguiu adentrar, ainda não conseguiu perfurar uma bolha, perfurar uma estrutura e encontrar uma situação, encontrar um lugar ali. Então a gente vê a Maria Firmina dos Reis, por exemplo, né? E a gente poderia citar outros, né? Lima Barreto, durante muito tempo foi um maldito, hoje já tem um certo lugar de consagração, já dizem que é um grande escritor, foi um grande contista, né? Mas não tinha. Então isso é um exemplo e é uma prova de que o cânone, até da tradição, ele pode ser modificado. A gente pode ir furando essa bolha, pode ir inserindo novos elementos que daqui a mais 50 anos, 100, a gente já vai poder dizer Lima Barreto, Maria Firmina, que antes não estavam. Estavam lá Drummond, estavam lá outros tantos, né? Nossos, inclusive, né? Gonçalves Dias, Aloysio. E agora a gente vê, né? E esse movimento não é só brasileiro, graças a Deus, né? A gente já começa a ver aí nomes indígenas aparecendo com mais visibilidade, Krenak, né? As próprias representatividades negras mesmo, né? Com escritoras, né? Conceição, Evaristo e outros tantos, que vão começando a furar essa bolha, furar essa redoma, e se não podem ainda ser ditos como autores canônicos ou autoras canônicas, mas a gente pode ver que há uma ressignificação do espaço literário global e do regional também, né? Do nacional e do regional. Globalmente, a gente vê ali por exemplo, a Chimamanda Ngozi Adichie, né? Que é uma mulher belíssima, uma negra maravilhosa, que além de ser bela, sabe escrever, né? Escreve muito bem. E é uma voz que foi penetrando, né? Dentro dos meandros e dos espaços sociais, dos espaços desse campo literário mundial. E hoje ela é não só muito lida, como muito referenciada, muito respeitada pela qualidade que tem, uma excelente oradora, além de escrever, fala muito bem, uma mulher, uma intelectual, né? Nem todo escritor, escritora são intelectuais, né? A gente não pode afirmar isso, mas ela, no caso, é. E no Brasil também a gente pode também citar esse mesmo movimento, né? Então, amigos, amigas que estão conosco aqui nessa noite maravilhosa, a gente tem que ver isso como uma forma de insurgência cultural, né? O próprio Maranhão, que é muito citado pela quantidade de nomes que herdou e que ainda herda, que dá, né? Que gerou a nossa literatura, a gente está na margem. Nós somos marginais, nós estamos longe do centro-sul, do centro, do eixo nevrálgico da produção literária do Brasil. Então, nós somos margem. O Maranhão é margem. A gente nós não somos um estado que não produz. Pelo contrário, a gente produz muito e com qualidade. Ainda hoje, ainda bem. Mas nós não estamos dentro do mainstream, nós não estamos dentro dos canonizáveis, né? Quem daqui poderia? Ainda que nós tenhamos, a gente tem, dentro desse exemplo que eu falei, da literatura afro-brasileira, um Salgado Maranhão, aí, né? Um Paulo Rodrigues, uma Luísa Cantanhede, são 3 exemplos de escritores afro-brasileiros, de escritores negros, de escritores maranhenses que ainda não perfuraram essas bolhas, mas que são exemplos contemporâneos que a gente pode dar daquilo que são essas novas perspectivas, desses novos diálogos, né? Eles, de certa forma, esses nomes que eu citei, a poesia deles, de forte apelo social, ela tenta atualizar, né? Ela tensiona essa tradição, ela põe sob tensão
essa tradição e busca um lugar de potência inovadora, de potência estética, né? E o poder da nossa literatura, por exemplo, apenas para ficar em 3 nomes, tá? Sempre que a gente cita nomes, tem pessoas que ficam assim, mas esqueceu de não sei quem, mas isso é impossível. Desculpem, nem sempre dá para citar todo mundo. E a ideia de cânone também tem isso, né? O cânone só serve, ele só existe porque só cabem alguns. Se todos coubessem dentro da estrutura cânone, não seria cânone. Se todo mundo virasse beato e depois virasse santo, como no direito eclesiástico, nas doutrinas, no direito canônico, não teria santo, não teria beato. Então tem que ser para alguns, não dá para ser para todos. Mas a questão não é essa, a questão é ter justiça na legitimidade da escolha ou que essas hierarquias estabelecidas possam ser maleáveis, possam vir a ser quebradas, possam vir a ser dribladas, né? Coisa que a gente não está conseguindo fazer, né? Ou não conseguia fazer, e agora a gente começa a encontrar isso daí, né? A mesma forma a literatura latino-americana, né? Poucos quebraram esse cânone tradicional, global, internacional. Aí a gente tem um Garcia Marques que quebrou, né? Tem um Cortázar, tem um Borges, mas eles são do sul global. Eles são da América Latina, eles não são da Europa, não são dos Estados Unidos, mas conseguiram, né? Com qualidade. E a gente tem essa literatura periférica e marginal. A maranhense é uma literatura periférica e marginal, a meu ver. Tá? Isso daí não é uma forma de minimizar, ou melhor dizendo, de diminuir a qualidade e a potência da nossa literatura. É apenas situá-la dentro da sua real condição. Agora, isso não quer dizer que lá fora nós não sejamos vistos, inclusive pelos outros estados, e pelo centro, pelo eixo central da produção literária e editorial, né, das grandes editoras e tal do Brasil, como um local onde tem muita gente boa. Não, eles sabem disso, né? Nós sabemos disso. Mas eu vejo ainda como uma espécie de literatura periférica. Por isso a gente tem que ter resistência, a gente tem que resistir nesse sentido, para ir furando esses espaços. Daí que eu penso na possibilidade de um cânone dialógico, né? Acho que o cânone, na verdade, ele tem que, independente do que ele seja, tradicional, anticânone, alternacânone, qualquer coisa assim, né? Porque o tradicional ele é feito pelas estruturas lá da prateleira alta. São esses que eu falei dos leitores especialistas, mas influenciados por quem está na base, obviamente. E os alternacânones, as alternativas, né? O cânone alternativo, o anticânone, ele é feito aqui, ó. Ele é feito pela base e ele pode subir prateleiras, ele pode galgar prateleiras para ficar amalgamado nesse outro cânone, nesse cânone onde todo mundo é aplaudido, certo? Então, esses aplausos podem vir, mas para isso realmente tem que haver uma dialogicidade, não só uma dialeticidade, mas uma dialogicidade, intercânones, né? Do que já existe, que a gente ama, adora, né? Machado de Assis está lá, né? Cecília Meirelles está lá, mas tem outros que não estão e poderiam estar. Aí é a questão que a gente vai ter que se bater ainda desses diálogos, né? Lembrar sempre isso. E a coexistência de diferentes matrizes culturais e estéticas, né? De diferentes representatividades do melhor da nossa literatura. E aqui eu não penso só no Brasil, não. Outros países também podem acontecer isso. E aí eu volto para a questão do gosto íntimo, né? Vamos voltar lá para o leitor, que é a tese central da minha fala. O gosto íntimo é esse gosto particular, pessoal, intransferível. É aquele que diz assim, os 10 melhores livros da minha vida são esses. 1, 2, 3. São os meus. Eu faço meu mini cânone. Então, todos nós construímos cânones. Quando eu digo, olha, o melhor romance que eu li na minha vida foi, sei lá, Doutor Zhivago, romance amoroso, né? Aquele coisa. Estou só chutando, tá? Não é o meu. Não é o meu preferido. É um cânone que eu estou instituindo. Aí eu digo assim, para mim o melhor poeta de todos os tempos é Fernando Pessoa. É meu cânone. O gosto íntimo, o cânone íntimo,
essa ideia que eu trabalho, é a partir daí. É o gosto pessoal, e aí a gente vai entrar, não vamos entrar, aqui é o gosto, tá lá, deixa lá para a estética, né? Uma filosofia da arte. Mas há uma formação do gosto que envolve sensibilidade, afetividade, cognição, intelecto, então uma série de coisas que vão referenciar para dizer assim, ó, a formação do gosto está aqui, né? Uma certa conotação. Então, o cânone íntimo, ele consolida a memória individual, a memória literária individual. Então, tudo aquilo que me tocou ao longo da minha história, da minha vida, da minha vivência de leitor, de leitora, vai estabelecer os meus 10 mais, meus 100 mais, né? Aqueles livros que a gente lê, os 100 maiores autores de todos os tempos. Aí eu já li vários 100 maiores de todos os tempos. Quando é uma edição inglesa, quando o autor é de fora, a gente encontra, quase não encontra brasileiros lá. Aí a editora faz a edição brasileira do livro e insere lá Machado de Assis. E muitos só aparece ele, né? Do Brasil, por exemplo. 100 maiores escritores de todo o tempo. Aí tá lá, Machado de Assis, só um. Aí quando a editora faz a versão brasileira, ela insere os que faltaram, mas foi a daqui, não foram eles lá. Então a gente vai caminhar aqui para o final, para a gente não se estender tanto. Já temos aqui uns 40 minutos, né? Ainda tem mais um restinho para a gente poder bater papo. Meus amigos, minhas amigas. Então são essas as premissas que me levam a acreditar que, de fato, a gente tem que pensar no peso relativo da participação de cada um desses agentes, ou seja, do leitor comum, desse leitor autor ou escritor e desse leitor especialista, né? Todos eles influenciam na formação de cânones de forma assimétrica, porque cada um tem um peso, cada um tem uma validade, tem uma legitimidade, cada um tem um grau de visibilidade e tem um poder discursivo diferente. O leitor comum é o que menos tem, mas é ele que consagra, né? Porque é a partir dele que os livros são vendidos e as pessoas vão falando nesse autor, naquela outra, vira best-seller, né? Vira celebridade, enfim, de alguma forma isso também empurra para cima, né? Para essa visibilidade. E esses cânones alternativos vão sendo possíveis de ser pensados com leitores e escritores e especialistas, todos juntos, até porque todos nós somos leitores. A base de formação dos cânones está no cânone nativo, íntimo, o gosto íntimo pessoal. Desde o da alta prateleira até o de baixo, desde o leitor comum até o leitor especialista, todos são leitores. E todos têm seu cânone íntimo. E todos têm seu gosto, seu cânone pessoal, seu gosto íntimo por determinados autores e autoras que poderão vir a ser canonizados, poderão virar beatos, depois santos, poderão virar best-seller, depois escritoras consagradas, escritores consagrados. Isso é que possibilita, é só a partir daí que eu vejo que há a possibilidade de um diálogo, porque todos são leitores, e porque o cânone não é feito pelo professor doutor só, é feito também pela dona de casa que lê, pelo velhinho lá sentado na praça, lendo um livro dele, por alguém que está dentro do ônibus, indo para casa depois do trabalho, ou indo da universidade para casa, ou de casa para a universidade, e está lá, sua Colin Hoover, sua sei lá quem. Então, todos são leitores. E todos interferem de alguma forma num cânone. Seja num cânone virtual, fictício, que nunca existirá, mas existe para ele, para ela, para os círculos de leitura, para as comunidades literárias, seja para o todo. Então, eu vejo o cânone como esse processo de negociação entre a esfera íntima e a esfera coletiva, né? É bem por aí que a minha tese trabalha, né? Não apenas reconhecer a participação ativa dos leitores na formação dos cânones, mas também apontar para a importância de valorizar essas experiências subjetivas na apreciação literária, mediante esse reconhecimento da diferença, do peso, da influência que cada um tem, do especialista ao leitor comum. Então, nesse sentido, o cânone não é
ele não é um fim em si mesmo. O cânone, ele é um processo contínuo de negociação, porque a gente fala aí também em espaços de poder, de luta, tá? São espaços de poder. Quando a gente fala em estruturas hierárquicas, a gente fala em espaços de poder, de negociação individual, entre o individual, o leitor isoladamente, e o coletivo, as instituições literárias, as universidades, as academias, todas essas instâncias juntas. Então, esse simpósio, ele, ao propor esse debate sobre o cânone e suas margens, né, eu falei aqui de marginalidade nesse sentido, das margens do cânone, ele reafirma, de alguma forma, essa importância da gente questionar as estruturas excludentes e ampliar esses horizontes de crítica literária. E a literatura maranhense, nesse contexto, ela figura também como um exemplo vivo de resistência e de potência criativa que reside nas margens. Nós residimos nas margens, mas que essas margens sejam, assim, sempre potentes e criativas. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Você explanou sobre os tipos de leitores, isso é fundamental para quem está em sala de aula, para quem está no processo de formação, no curso de letras. E é sempre bom a gente estar ouvindo outras vozes, enfim, outros pensamentos. E a questão do cânones e a literatura marginal. Então, amanhã eu vou falar sobre a literatura marginal, vou abordar essa temática, e a gente vai vendo, igual a discussão na época das vanguardas europeias, o que é arte? Tudo pode ser arte, na verdade tudo é criação e tudo é uma arte, porque uma caneta não é uma obra de arte, uma cadeira. Então, né, quem imprime a questão do surrealismo, quando traz a discussão de eis a questão, e aí tem aquele cachimbo, né? Isso não é um cachimbo. Então, o cachimbo poderia ter qualquer outro nome que não fosse cachimbo. Então, alguém convencionalizou aquilo dali. Então, assim, eu também concordo contigo, sempre levo essas discussões para a sala de aula. A gente precisa trazer não só os autores consagrados, mas quem está na atualidade, os contemporâneos, e dar visibilidade a essas pessoas que estão produzindo hoje e as diferentes literaturas. Por que um é maior e outro é menor? Convenção social. E a gente mostrando e conscientizando os alunos a respeito disso. Então, a Maria Firmina, quando você cita, e outros nomes, e hoje mesmo lá na rádio eu estava divulgando o evento aqui, e estávamos com uma trovadora de Juiz de Fora. E estávamos mencionando a questão que muitas vezes no sul do país ainda não se tem conhecimento da Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina do Maranhão, as pessoas conhecem Maria Firmina. Eu vim conhecer através do contato, né, com o grupo, com vocês, com o meu circuito aí no Maranhão. Está no sul de 2025, pesquisador, estou sempre nos momentos também dos eventos acadêmicos, as pessoas desconhecem ainda no sul Maria Firmina dos Reis, entre outros nomes. Então é preciso que estamos no mês das mulheres, visibilidade. Eu gostei muito quando você a questão dos quilombolas, das indígenas, das africanas. Muitas vezes ainda pensam literaturas, vem à cabeça o nome dos homens nas diferentes e vertentes literárias. Então nós temos mulheres que fizeram e estavam lá como membros da vanguarda e do impressionismo, que foi logo a primeira, a Berthe, né, Morrison, dentre outras, fizeram parte da Semana de Arte Moderna e são apagadas. Não foi só a Anitta e depois a Tarsila, mas outras mulheres, a Gomídia, a Aita, que tiveram envolvimento naquele processo todo. Então, assim, é importante que traga verdade as mulheres e os homens também que são apagados. Também dá aí o reconhecimento a todos. Falta muito também, eu sempre menciono isso, a questão do ser autodidata, o autor ser autodidata, e só pode escrever quem lê muito, obviamente, né? Você vai tomando rumo, tendo a sua forma de expressão a partir do que você lê, e, enfim, aí você vai imprimindo ali o seu perfil, vamos dizer assim, seu estilo de escrita. Então, gostaria que você falasse muito assim, ainda temos algum tempo, do seu processo de escrita, como é que foi os autores que vamos dizer assim, te nortear para um caminho,
E essa questão da marginalização, acho que isso é importante, né? E o evento dá de parabéns por mencionar e fazer esse contraponto. Obrigada. Nada. Renata, eu sempre fui conexionista, né? Eu gosto de dizer que eu faço conexões. Então, a minha experiência como leitor me proporcionou levar para a escrita o máximo possível de referências que eu possa ter. E aí são as referências tanto nossas, né? Típicas de quem é brasileiro, de quem é sul-americano, de quem é maranhense, como as maiores, né? No caso, maiores não, as mais distantes, né? E essas referências que têm sido da tradição, obviamente, todos nós lemos, e de alguma forma tentar estabelecer algum tempero minimamente personal, né? Personalíssimo, para deixar a identidade, né? Marcar a identidade de alguém que fala a partir de um eixo mais mais distante, fora do eixo, né? Fora do centro das atenções, né? Que é essa ideia aí que você colocou. E entender também que a gente não pode entender que a gente não pode se ver apenas e sempre como em que pese a margem, né? Estar à margem como sendo merecedor da margem. Então, eu sempre penso que a gente não deve ser merecedor da margem, a gente tem que se posicionar no mesmo nível, na mesma condição e na mesma qualidade daqueles que estão ao centro. Então, isso daí é um norte para escrever, para falar, para produzir, para pensar, né? E pôr-se em pé de igualdade com os melhores em qualquer lugar, aqui, lá fora. Né? Então, é isso. Gostaria de passar a palavra a Josiane. Josiane, ainda temos um tempinho. Faça a sua pergunta. E todos estão elogiando lá no chat, Rogério, a sua explanação. Parabéns. Josiane, gostaria de fazer alguma Obrigado. pergunta? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que a Josiane deve estar com o áudio fechado. Ela está com a mão levantada. Olá, Oi, olá, Josiane. Diga lá. eu gostaria de fazer, né? Primeiro eu quero parabenizar o Rogério pela forma com que trouxe para a gente esse assunto, né, que é a questão do cânone, que é uma questão que sempre me inquietou bastante, e você traz isso de forma muito clara, né, de uma forma muito natural, e trazer a questão do cânone íntimo, das minhas escolhas. Isso é muito importante, porque às vezes a gente chega a se questionar. Ah, eu estou lendo o autor tal, mas ele não é tão reverenciado. Ele não está no patamar do cânone que todo mundo, né, referencia, vamos dizer assim, ou a maioria das pessoas. Mas é importante essa questão da conexão da nossa leitura com aquilo que nos interessa, com o que nos chama para a leitura verdadeira, né? De envolvimento, de entendimento. E quando você fez aquela analogia com o cânone episcopal, né? Foi uma estratégia pedagógica, didática fantástica, né? Porque deu para ampliar bem o olhar. É exatamente isso. É uma estrutura que existe. Dentro dessa estrutura, tem uma política institucional também. Então, são vários trâmites até se conseguir chegar lá, no caso do Perfeitamente. episcopal, da beatificação, da santidade, Todos. para a literatura, né, essa posição de destaque, de merecimento. E aí eu deixei uma pergunta: como você avalia a imposição da leitura do cânone, né? Deixa até eu ler aqui a pergunta que eu esqueci.
Deixa eu ver bem aqui. Como você avalia a imposição do cânone para validar uma qualidade de leitura? Rogério, a gente vai precisar que você seja breve por causa do horário. Tá, eu vou falar de por que ler os clássicos, né, Joisa? É um pouco daquilo. Vamos colocar essa imposição de não, você tem que ler os clássicos. Tá ligado a isso, né? E os clássicos são o cânone. Não tem clássico que não esteja no cânone. Clássico brasileiro, clássico norte-americano, clássico mundial, universal, todos são cânone. Não tem clássico que não é cânone. Então, se eu devo, né? Ou eu posso ler os clássicos, eu leio o cânone. Então, é ruim? Não, não é ruim. Objetivamente não, porque você vai extrair dali vários referenciais que vão servir para, inclusive, fazer comparações com os outros que não estão no cânone e chegar, inclusive, à conclusão de que muitos que não estão poderiam estar. Entendeu? Então, não é ruim não é ruim ler os clássicos, nem é contraindicado ler os clássicos porque os clássicos são canônicos. E só porque são canônicos eu não vou ler, porque estão me forçando a barra. Mas a gente não pode fechar as portas. Como você falou ainda há pouco. A gente não pode excluir os outros que não leem clássicos de encontrarem leituras aprazíveis, leituras de qualidade, autores e autoras que ninguém sequer imaginava e que escrevem tão bem quanto muitos daqueles e daquelas que são instituídos como clássicos, né? Certo. Perfeito. Obrigada, Rogério. Nada. Rogério, e aí você faz pensar aquilo que a gente precisa sempre conscientizar também. Para eu criticar o outro, eu preciso experimentar. Então, nós precisamos ler o outro para conhecer e poder nos posicionarmos. Seja perfeitamente. ratificando o nosso posicionamento de não gostar, ou até mudando de opinião. Poxa, né? Eu tinha uma outra visão sobre isso. É igual você, às vezes, tem uma intenção equivocada inicial da pessoa e depois com um convívio, você, poxa, antes eu te achava tão antipático, né? E se transforma ali numa grande amizade. Então, isso fica aqui para quem está nos ouvindo, né? Em qualquer esfera a gente pode aplicar isso da leitura, enfim, de alimentação, de tudo. Mais alguma questão aqui? Elogios aqui nas nossas mensagens, no chat? Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma explanação? Gostei de quando você fala do Lima Barreto, temos a obra Clara dos Anjos, que muitas vezes não é trabalhada nas escolas pelo teor. Temos o Monteiro Lobato, com essa questão do cancelamento cultural como uma expressão mais atual, e sobretudo com o presidente negro, que muitas vezes não é trabalhado em escola. E por quê? Porque se descontextualiza o autor do contexto histórico, então é preciso contextualizar sempre o autor e a obra. Não podemos desprovir e ler, senão a interpretação, e a gente vai sair cancelando por aí todo mundo, olha os cancelamentos na atualidade. Dino, contigo a palavra. Porque quando a Renata fala de cancelamento, né, é capaz de ter uma ou outra pessoa aqui que imagine que cancelamento começou a ocorrer depois que Neres teve acesso ao Orkut, né? A primeira rede social de Neres foi o Orkut. Aí começou a ideia de cancelamento. Não, né? O cancelamento foi antes, né? Se você observar, a história dos cancelamentos estão... Mas, de fato, a coisa começou a valer mesmo no século XIX, né? Essa história de você tentar apagar o outro, né? E aí, às vezes, Rogério, um dos livros que deveriam estar na ordem do dia, quem sabe a Leilani fosse obrigada a ler para entrar na faculdade de letras. Tá? Ela deveria ler, se não fosse José de Alencar. Tá? Qual era o livro? Um livro chamado A Confederação dos Tamoios, do Gonçalves de Magalhães. Esse livro seria os Lusíadas do Brasil. O imperador Pedro II quis fazer desse livro um monumento literário. Mas aí, o que aconteceu? Não se tinha academias, não se tinha
grandes universidades, a não ser 2 faculdades de Direito e 2 de Medicina. Então. E o que aconteceu? Aconteceu que o Alencar tomou para si e iniciou um debate que foi até para Portugal. Gonçalves Dias conta que levou o livro para Alexandre Herculano dar uma olhada e emitiu um parecer, né? De maneira que o parecer que ficou no Brasil foi que o livro vale tanto quanto um livro aí que estão aí fazendo barulho que daqui a pouco, né, some. Quer dizer, o livro foi apagado, né? Gonçalves de Magalhães é um importante historiador da literatura. Como autor, foi apagado, cancelado, né? Então, por isso, a Giane fez o curso de letras e não precisou conhecer a Confederação dos Tamoios, porque a obra foi cancelada, né? Então, existem muitas obras desse jeito, né? Se a gente for enumerar, homens e mulheres tiveram por razões, né, A, B ou C, mas esse tipo de coisa sempre tem. Agora, Rogério, para encerrar, a gente estava falando ainda há pouco, antes de começar a sua fala, que durante muito tempo a gente imaginava que a Academia Brasileira de Letras do Brasil, a Academia Maranhense de Letras aqui no Maranhão, eram as instituições responsáveis por manter uma obra no cânone ou simplesmente esquecer, né? Mas que hoje são as instituições de ensino, né? Sobretudo alunos da graduação, fazendo seus artigos, suas monografias, e os alunos da pós-graduação, com a dissertação de mestrado, a tese de doutorado e tal. Queria que você refletisse um pouco sobre isso, né? De como a gente aumentou muito o número de nossas academias, mas eu não sei precisar, né? Mas talvez em 1940, 1950, 60, 80, em que a universidade toma para si dizer, epa, agora é comigo, né? Como é que funciona isso? Eu acho que a gente tem uma ligação aí com aquilo que a gente falou há pouco, né, professor Dino, que essa expansão, né, esse aumento do diálogo entre as fontes literárias e os leitores e a criação de novos espaços dentro dessas comunidades literárias, dentre elas também nas universidades, nos campos onde você lê, estuda, produz pensamento, né? Tiraram esse lugar que era das academias, tradicionalmente. E demonstraram também que as academias elas acabaram ficando muito presas a essa tradição e monolítica, né? Aquilo que eu falei que não deve ser monolítico. De alguma forma, essa expansão e esse diálogo, do qual eu falei há pouco, ele ocorre sim entre os alunos de um curso, entre os grupos de estudo como esse, né? E que acaba reverberando para fora, né? Reverbera para fora. E de fora para dentro também, quando vem alguém aqui que não é do grupo e vem participar, que eu conheço muita gente que aparece por aqui, né? Que às vezes não é. Então, e por outro lado, as academias viraram assim um produto de grife, um negócio assim, não, vamos lançar mais uma academia, mais uma academia, mais uma academia, como sendo lugar de encontro, um negócio meio assim social, ou então para poder contemplar o ego de algumas figuras que gostariam de estar em outro nível e não estão. Só que pela literatura em si fazem muito pouco, fazem pelas suas literaturas, talvez, né? Assim, eu querer me posicionar e dizer assim, olha, gente, eu tenho um livro, eu sou escritora, eu sou escritor, né? Eu produzo e tal, e que não é o mais importante, né? E a própria ABL, em que pesa o fato de fazer um trabalho muito relevante, ainda com pensamento, com produção de seminários, enfim, de coisas como a que vocês estão fazendo aqui, eles fazem lá também dentro de uma agenda, vamos dizer assim, levando gente de qualidade, mas a gente vê que o século XXI mostrou que talvez esse espaço não seja mais das academias, né? Eu vou me atrever a dizer que já não é mais esse espaço que você bem frisou aí na sua fala, né? Ele agora é de quem de fato faz parte dessas prateleiras todas. Então pode ser feito isso, um trabalho muito importante de divulgação, de disseminação, de resgates, de
leitura e de debate de autores tanto do passado quanto que produzem hoje, pela comunidade literária em geral, seja a comunidade acadêmica, e aí eu não falo de academia de letras, eu falo de acadêmica universitárias, tá? Com esse intercâmbio de grupos, de iniciativas como essa do grupo de vocês e de outros tantos, e com os leitores e leitoras e com os escritores dentro, participando. Então, a gente consegue conglobar, né, nesse movimento de retomada de um espaço de qualidade, de um espaço de culto à tradição também, por que não dizer, mas culto à contemporaneidade, à importância do livro, da leitura e do leitor, numa comunidade literária que pode ser regional, pode ser nacional, pode ser global. Retirando as academias, só para terminar, como dito pelo professor, esse status de ser o guardião da tradição literária de uma nação. Não deixa de ter, porém, já diminuiu por demais, eu quero crer que isso já diminuiu por demais com esses novos espaços de intercâmbio e de diálogo, né? Que eles se interseccionam, eles tem esses espaços de intersecção, eles vão se encontrando, né? Eles vão se misturando e depois eles saem de novo, né? Eu falei, vão para as margens e voltam para o centro. O centro seria o pensamento universitário, o pensamento acadêmico, o pensamento que produz, de quem faz tese, de quem analisa, de quem publica revistas, de quem publica estudos e tal. E os leitores no entorno sendo atraídos pelas resenhas, pelos grupos de leitura, pelos grupos de estudo e por seus cânones, pelos seus gostos íntimos e pessoais. Muito bem, Renata. Então, agora é com você para a gente finalizar. Obrigada, Rogério Rocha. Acompanhe o Rogério, o escritor, lá no YouTube. Diga-nos de novo qual é o seu canal. E muito obrigada pela participação, abrilhantando aqui a segunda noite do Quinto Sigelma. E continuem, quem está nos assistindo, vá lá na programação e acompanhe-nos, que ainda tem aqui, daqui a pouquinho, já está começando a outra sessão. Obrigada, Rogério. Diga lá qual é o seu canal. É o Hipertexto, o nome do canal é Hipertexto. Lá a gente tem tudo isso junto, filosofia, literatura, cultura, né? A gente está sempre trabalhando com essas conexões, por isso a ideia de hipertexto, que é uma coisa conectada. E agradecer ao convite do Neres, do Dino, dizer que é essencial a manutenção desse grupo de estudos. Inclusive, vocês são uma prova de algo que eu dissemino e aplaudo, que é o grupo, eu sempre ressalto isso quando eu venho aqui, o grupo é virtual, mas os efeitos desse grupo são reais, tá? Não é porque a gente está aqui dividido em células aqui de imagens, gente com foto, gente sem um rosto aparecendo, mas é um momento que transborda da aula que o Dino dá dentro da sala de aula lá na UFMA, transborda para cá, e às vezes para cá ainda consegue ser mais poderoso do que é lá, né? E trazer mais gente que, inclusive, às vezes não está dentro da faculdade, não está dentro da universidade, mas pode congregar-se aqui, o Neres também, né? Então, meus 1000 obrigados e espero contar com, né, outras oportunidades para a gente continuar conversando. Parabéns pelo evento e sucesso. Obrigada mais uma vez. Muito bem, gente. Eu vou só encerrar e logo chamar a Lana. Vou encerrar a gravação aqui para ficar bem dividido. Lana já está por aqui? Mauro? Não é.